noite, irmãos. Boa noite. E vocês? Como é que passaram o domingo? Bacana, né? Vamos começar o culto dessa noite louvando o nome do Senhor, tá? Mas só que antes, vamos fechar nossos olhos. Vamos fazer uma prece. Vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, te pedimos, ó Deus, a tua presença nesse exato momento. Que o Senhor traga uma bênção para o nosso culto de hoje. Possamos sempre fazer a tua vontade. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino Sou de Jesus.
povo que vem te adorar em espírito e verdade, Pai. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, por tua direção em nossas vidas. Estamos, ó Pai, no início de semana. Não conhecemos o que virá para cada um de nós amanhã, Pai. Mas nós nos entregamos, Pai, na tua mão e buscando em ti a tua direção e os teus cuidados por cada um de nós, Senhor. Abençoe, Senhor, a cada família aqui representada, aqueles que não puderam estar aqui, o Senhor. Conduza, Senhor, eles, se eles tiverem que vir, que o Senhor derrame bênçãos na vida de cada um deles também, Pai. Tu conheces a necessidade de cada um. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia das nossas vidas, vivemos cada dia de acordo com a tua santa vontade, Pai. E nós possamos, a cada dia das nossas vidas, nos preparar para o dia glorioso, onde o Senhor virá para buscar aqueles que estão se preparando para encontrar o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. E o Senhor também, rogamos uma bênção ao teu Santo Espírito, que venha abençoar o pastor Ismael, Senhor, que coloque as palavras na sua boca, que ele seja ungido pelo teu Santo e bom Espírito, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Dai-nos um bom culto, uma boa semana, e perdoe, Senhor, os nossos pecados, que são tantos, mas a tua bondade é maior que tudo, Pai. Obrigado por tudo, fique conosco, e que teu Santo e bom Espírito permaneça, Pai, totalmente nesse lugar, nos capacitando a compreender tudo que virá ser falado para cada um de nós, e que possamos colocar em prática em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Quero menos de mim.
Quero dizer que sim, com todo o meu ser, o que tiver de ser. Eu só quero viver numa direção, juntar cada batida do meu coração com teu coração. Como você amou, eu também quero amar. E através desse amor, tema porque se esconde. Filho, te chamo pelo nome. Você é meu. Não tema porque se esconde. Filho, te chamo pelo nome. Você é meu. Não tema porque se esconde. Filho, te chamo pelo nome. Você é meu. Te chamo pelo nome. Você é meu. Não tema porque se esconde. Filho, te chamo pelo nome. Você é meu. Não tema porque se esconde. Filho, te chamo pelo nome. Você é meu. Amém? Boa noite. Nós até podemos tentar nos esconder, né? Mas o Senhor nos conhece pelo nome, sabe quem nós somos, nos conhece muito mais do que nós imaginamos e do que nós nos conhecemos. Nós começamos uma série sobre profecias de esperança, e já estamos caminhando para o final dessa série. Então nós vamos estudar o tema número 12 hoje. Pode colocar para nós. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 10 do livro de Apocalipse. É um capítulo pequenininho, é um capítulo que tem apenas 11 versos, um capítulo bem pequenininho, porém é um dos capítulos mais significativos para nós, membros do movimento adventista, porque o movimento adventista está aqui no capítulo 10 do livro de Apocalipse. Quando nós estudamos esse texto vai revelar a origem da igreja adventista, a origem deste movimento, como que nós surgimos, para que nós surgimos, qual o motivo que nós existimos. Não é um motivo qualquer, mas é um motivo extremamente importante. Então o enredo do Apocalipse e de Daniel, ele exige do leitor e do estudioso um certo conhecimento de alguns importantes fatos históricos. Então, quando nós estudamos a profecia, nós precisamos estar mais ou menos nos localizando dentro do tempo. Então, por exemplo, quando Daniel teve aquela visão, escreveu o seu livro, Daniel estava onde? Um de cada vez. Estava na Babilônia, estava no exílio, tá certo? Ele começou a escrever esse livro, ele devia ter uns 25, 28 anos, e quando ele terminou, ele já tinha 80 anos.
É um livro de 12 capítulos, mas é um livro que durou uma vida para ser escrito. Então ele foi crescendo e tudo que foi revelado por Daniel foi selado. Nada do que ele escreveu era para os dias dele. E algumas visões que ele teve, principalmente quando ele já estava um pouquinho mais avançado em idade, ele acabava ficando doente, porque ele não conseguia entender, e ele imaginava que seria coisas terríveis que o povo de Deus passaria, e como de fato passou mesmo. Só que a profecia de Daniel 8,14 não começaria nos dias dele, começaria um bom tempo depois. Daniel já não estaria mais vivo, Babilônia já teria caído, os medos e persas já entraram. Não foi o primeiro nem o segundo rei, já foi um rei lá na frente que deu a ordem para que a cidade de Jerusalém fosse restaurada, o povo de Israel que estava ali no exílio retornassem, e esta profecia deu quantos anos de oportunidade para o povo de Israel? Um de cada vez. Todo mundo junto, não entendo. 70 anos de oportunidade. Ou melhor, 70 semanas de oportunidade. Cada semana são 7 dias, 7 anos. 7 vezes 7, 49. 490 anos. 70 semanas foi dado de oportunidade ao povo de Israel. E essas 70 semanas começaria com o edito de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. E esse edito se deu em que ano? Nós estamos fazendo uma recapitulação da série que nós tivemos. Se deu em que ano? 457 a.C. Tá certo? E a oportunidade para o povo de Israel seria de 457 até que ano? Põe aí 490 anos. Nós vamos chegar no ano 34. Então, no ano 34 de nossa era, o que já tinha acontecido? O Messias já tinha nascido, já tinha crescido, já tinha se batizado. Tudo isso está previsto na profecia. Já tinha feito o seu ministério, já tinha sido crucificado. E então, no ano 34, com a morte de Estevão, foi selada a rejeição de Israel como povo de Deus. E agora quem era o povo de Deus? O povo de Deus agora seria todos aqueles que aceitassem a Cristo e a salvação através de Cristo. Poderia ser judeu? Poderia ser romano? Poderia ser etíope? Poderia ser lá os Tarsos, tessalônicos, todos, os brasileiros, os prudentenses, aqui, alguma coisa parecida, também. Então, todos. E aí nós temos um salto da profecia do ano 34 até 1844, que dá 1810 anos. Nesses 1810 anos, nós temos um período profético dentro dele. Qual foi o período profético? Um período de 1260 anos. Começou no ano 539 e foi até o ano 1798. Quem é que daria as cartas nesse período? Igreja Papal. Igreja Papal. Isso, Roma Papal. Então o Império Romano foi até mais ou menos 508. De 508 a 538, 539 foi uma transição entre a Roma Papal, a Roma estatal, pagã, para a Roma Papal. E de 539 em diante, 1260 anos foram entregues, e o povo de Deus tiveram muitas dificuldades nesse período, muitas dificuldades, muito sofrimento, muitas lutas, mas nós chegamos em 1792. Em 1792 começou uma revolução, ou a partir de 1792. Ou melhor, 1798. O que aconteceu neste ano, especificamente? Houve uma quebra. A Revolução Industrial começou nesse período também.
houve uma quebra do poder da igreja ou do Império Papal. O Papa foi preso, foi levado de Roma para a França, morreu no exílio, e ele perdeu então aquela autoridade que ele tinha sobre todas as pessoas e sobre todos os governos. A igreja e o governo era uma coisa só. E aí, em 1798, isso acabou. Quando acabou isso, começou o quê? A liberdade religiosa, a liberdade para se pregar o Evangelho. Então, nesse contexto, de 1798 até 1820, 1830, começou o grande período das missões. Então, começaram as missões para a África, começaram as missões para a China, para o Japão, para a Europa, para a América do Sul. E vocês se lembram de algum missionário desse período? Família White? Na família White é depois de 1844, antes de 1798 até 1830 mais ou menos. Nós tivemos Taylor, que é considerado o pai da missão moderna. Nós tivemos David Livingstone, que foi o grande missionário da África. E nós tivemos alguns outros, Emmanuel Lacunza, aqui na América do Sul. Nós tivemos o Wolff, lá na Europa, e mais outros. Então, nesse período, começou um momento da pregação do Evangelho, uma explosão da pregação do Evangelho. Por quê? Lembre-se que até 1798, pregar o Evangelho era o quê? Proibido. Era proibido. E se você se metesse a besta, você ia parar onde? Cárcere. Tinha 2 lugares. Ou no cárcere. Aliás, 3 lugares. Na fogueira, no cárcere ou nos na forca ou na guilhotina. Você não tinha muita opção. E muitos cristãos, muitos pregadores da palavra passaram por essa experiência e deram a sua vida. João Hus, Wycliffe, para só dizer alguns poucos, passaram por essa experiência. O livro Grande Conflito conta a história desses indivíduos. E aí começou então um período de reforma, de pregação. Começaram a surgir as sociedades bíblicas, primeiro uma na Europa, depois nos Estados Unidos. Nós temos a nossa Sociedade Bíblica do Brasil. Onde fica a nossa Sociedade Bíblica? Na cidade de Barueri. Não sei quantos de vocês visitaram, mas vale a pena fazer uma visita à Sociedade Bíblica. Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós contribuímos anualmente para que as Bíblias sejam pesquisadas, estudadas, produzidas e distribuídas para que o povo conheça. Então, nesse período começou a explosão da pregação do Evangelho. Nos Estados Unidos foi chamado um elemento para pregar o Evangelho. E este indivíduo, apesar de ser um fazendeiro, um indivíduo assim muito simples, ele tinha muitas dificuldades para falar em público, mas ele começou a estudar. E ele estudou por 15 anos a Bíblia. E ele ficou um expert em Bíblia. E ele acabou saindo da fazenda e começou a pregar o Evangelho, começou a pregar ali pelos interiores do estado de Nova York, e começou a ir para lá e para cá, e aí começou a ir para cidades grandes, Boston, Nova York e outros lugares mais, e pregou o Evangelho de forma maravilhosa. Esse movimento religioso nos Estados Unidos mexeu com praticamente todas as igrejas evangélicas. Em torno de 100 mil pessoas, para 1835, 1840, não era uma quantia pequena. Estavam esperando a volta de Jesus para 1843 ou 1844. Aí eles foram estudando e chegaram na data de 22 de outubro, colocando em prática aí o estudo do santuário, o dia da expiação. Então eles entendiam. A data estava correta. Porém o evento foi interpretado de maneira errada.
Mas isso já estava aqui na profecia, já estava profeticamente colocado. Apocalipse capítulo 10 nos fala a respeito disso. Então, por isso que é interessante nós termos um conhecimento histórico da história do povo de Deus, da história da igreja, da história das profecias bíblicas, porque isso nos ajuda a entender, isso fortalece a nossa fé, firma os nossos passos no caminho do Senhor, e mais, não somos enganados. E quando olhamos pelos olhos do profeta, o que acontece? A gente vê mais longe. Olhamos mais longe e mais claro, mais nítido. Nós não somos enganados quando nós olhamos através dos olhos do profeta. Então, tendo em vista que as profecias de tempo remetem o leitor para uma época ou épocas determinadas. Então, quando você vai falar sobre as 70 semanas, você vai falar sobre 490 anos que pertenceu a quem? Ao povo judeu, ao povo de Israel. Foi a oportunidade deles. E olha, 490 anos dá quantas gerações? Deus é longânimo, dá mais de 4 gerações. Hoje, por exemplo, uma geração dura 55, 60 anos. Então, 490 anos, vê como Deus é longânimo. Ele não toma uma decisão, olha, eu vou deixar de te usar como instrumento e vou passar. Não é assim. Deus é longânimo. Ele deu quantos anos para o povo lá de Canaã para sair para que o povo de Israel entrasse? 400 anos. 430 anos Deus deu de oportunidade. Em 430 anos eles não se arrependeram e tiveram que ser expulsos. Então Deus é longânimo. Então Apocalipse 10, ele não pode ser entendido isoladamente. Ele está dentro do contexto profético. Então nós temos que ler Daniel 8, principalmente o verso 14, 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Nós vamos ver Daniel 12, nós vamos ver Apocalipse 14. Tudo isso está ligado com o programa profético e nós precisamos ter uma visão mais ampla. O que havia na mão do anjo ao descer do céu? Interessante que João, quando ele está relatando aqui o Evangelho, primeiro ele faz uma identificação do anjo que veio falar com ele. Então João, ele está fazendo o relato de uma revelação de quem? Jesus. De Jesus Cristo. Lá no capítulo 1 ele fala a respeito disso, a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. Em que período? Nos 7 períodos da igreja, que ia desde Éfeso, lá nos dias do primeiro século, até Laodiceia, que era a última igreja, que é a igreja que nós estamos vivendo hoje, tá certo? Profeticamente. Então ele faz aqui agora um histórico do anjo que veio falar com ele especificamente nesse momento. E ele diz: vi outro anjo forte. Não era um anjo qualquer, era um anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem. Interessante, né? Com arco-íris por cima da sua cabeça. O que significa o arco-íris? Concerto, aliança. Aliança, uma aliança que Deus havia feito, e essa aliança diz que Deus não destruiria esse planeta com água. Então esses tsunamis que estão acontecendo por aí, vocês podem ficar tranquilos que não vai acabar o planeta em água. Nós temos essa promessa. O rosto era como o sol, então era um anjo poderoso. Até dá a entender aqui que era o próprio Jesus que estava diante dele. As pernas como colunas de fogo, e os 2 pés estavam fixados em que lugares? Sobre o mar e sobre a terra. O que significa mar? Povos. O que significa terra? Nações. Então ele estava sobre as nações e sobre os povos. E ainda ele tinha na mão um livrinho aberto. E esse livrinho é que é o X da questão que nós vamos entender esta noite. Então nos versos 2
e bradou em grande voz esse anjo, deu um grito como o rugir de um leão. Eu não sei quantos de vocês já foram à África, e se forem à África, façam um safari, e se for fazer um safari, passe a noite num lugar que tenha leão. Vocês vão ver que é a coisa mais assustadora que existe no mundo, quando um leão está caçando e ele vai em volta da sua casa, ele desestabiliza todo mundo. Na África, principalmente nas regiões mais afastadas das cidades, todas as casas têm um quarto do pânico. Sabe o que é o quarto do pânico? É o quarto mais seguro da casa. Nos Estados Unidos, uma boa parte das casas, principalmente nas regiões que tem furacões, tem esse quarto. É uma construção muito segura. Normalmente, esse quarto funciona como um guarda-roupa. Ele é feito de concreto, e quando o leão ronda, toda a família entra nesse quarto, porque é assustador a forma como o leão ruge quando ele está caçando. Os animais, eles ficam tão apavorados que eles fogem do seu redil e são presas fáceis, porque realmente é aterrador. Se para nós seres humanos é assim, imagine para um animal. Então é impressionante. E ele continua: e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Aqui está falando sobre as 7 pragas, esses 7 movimentos finais. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. João está relatando isso, mas ouviu uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Então aqui nós não sabemos o que eram esses 7 trovões, porque não foram escritos. Não era relevante para nós, seres humanos que vivemos nesse período. Em Daniel 12:4, o anjo manda Daniel selar o livro até o tempo do fim. E o que aconteceu depois de 1798, 1800, 1810, 1820? O que aconteceu com o livro de Daniel? Ele começou a ser esquadrinhado, ele começou a ser estudado, e ele começou a ser entendido. E as profecias de Daniel, agora, nesse período, começou a fazer sentido. Então, o saber se multiplicaria, e viu 2 anjos conversando e perguntou quando encerraria essas coisas. E era o tempo do fim. E agora vem Apocalipse falando também a mesma coisa. O homem vestido de linho, ele respondeu que seria depois de 1260 dias proféticos, ou seja, 1260 anos, que o livro de Daniel começaria a ser entendido. E nós começamos a entender o livro de Daniel no século XIX. Início do século XIX, século XX, hoje, praticamente o livro de Daniel, ele é quase todo esclarecido, pouquíssimas coisas que nós não entendemos ali. Então, começaria um período em que o livro de Daniel, o livrinho fechado, seria aberto, e esse livro trouxe essa revolução espiritual que eu falei a vocês que aconteceu a partir de 1800, 1810, 1820, e não somente na Europa, nos Estados Unidos, como aqui na América do Sul, como lá na África, como lá na China e outros lugares mais, tá certo? Então, que mistério de Deus se cumpriria na voz do 7º anjo? Então vamos ver Daniel capítulo 10, versículo 7. Nós estamos analisando o capítulo 10 de Daniel. Mas nos dias da voz do 7º anjo, que é o finalzinho de tudo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-ão então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz do 7º anjo, queridos, se refere à 7ª trombeta. E a 7ª trombeta se refere a quê? O 7º selo, a 7ª trombeta se refere a quê? A volta de Jesus. Está aí no período da volta de Jesus.
Então as 7 trombetas estão relatadas em Apocalipse capítulo 8, e ele vai até o capítulo 11, verso 19. Então nós podemos estudar isso com muita tranquilidade depois. Agora, que ordem foi dada ao apóstolo João em relação ao livrinho aberto? Então apareceu esse livrinho, o anjo estava com ele, entregou na mão de João, e João recebeu uma ordem. E veja aí que ordem que ele recebeu, verso 8 e 9. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. E João então disse: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o e faça o quê? Devora-o, come ele aí inteirinho. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Interessante isso, né? E aqui nós encontramos uma profecia muito interessante. Essa ordem dada a João é uma nítida confirmação de que este movimento, que começou mais ou menos no ano de 1830, que foi o período em que houve uma aceitação do Evangelho de maneira muito abarcante em todas as regiões do mundo. Você pregava e sempre tinha gente para ouvir. Guilherme Miller, na América, ele chegou a pregar para auditórios de 4, 5, 6, 15 mil pessoas. Então era um período de muita alegria, um período de refrigério espiritual. Aquilo estava como um mel na boca. Todo mundo que ouvia pensava. Havia os resistentes que não queriam saber de nada, mas a maioria estavam aí dispostos. Só que quando chegou no dia, aconteceu uma coisa terrível. Eles estavam dizendo que Jesus viria em 1843 ou 1844. Eles estavam estudando que profecia? Daniel 8:14. Até 2300 tardes o santuário seria purificado. Só que quando chegou nessa data, Jesus não veio. E aí houve uma decepção geral. De 100 mil pessoas estudando a Bíblia, aguardando Jesus, sabe quantos sobraram? Uns 15 ou 20. E desses 15 ou 20, 5 resolveram estudar mesmo a profecia de maneira para descobrir o que tinha acontecido. E eles descobriram que, na verdade, a data estava correta. 22 de outubro de 1844 estava correta. Jesus sairia do lugar santo, mas ele não viria à terra. Ele iria para onde? Para o lugar santíssimo. E ali iniciaria o quê? O juízo investigativo. E ali começaria então o juízo investigativo. E esta é a última profecia que fala a respeito de tempo. Não existe mais nenhuma profecia de tempo depois dessa de 22 de outubro de 1844. Então ela seria amarga como alimento que perturba o estômago, mas o texto provê um remédio, ou seja, profetizar a respeito de muitos povos, nações, línguas, reis. Somente então ocorreria bendita esperança que todos os cristãos fiéis estão aguardando, que é a volta de Jesus. Então vamos ver aqui, dar sequência. Qual foi a atitude diante do anjo, melhor? Ele diz: tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Porém, quando chegou, deixa eu colocar lá. Porém, quando chegou no estômago, o que ficou? Amargo. Foi essa decepção. Queridos, imagine você se acreditasse que Jesus iria voltar dia 22 de outubro de 1844. No mês de setembro, você estava preocupado com a colheita da sua plantação? Você estava preocupado com o seu comércio?
Você estava preocupado com os seus negócios? Com a sua casa? Não. Muitos desses venderam tudo que tinha e colocaram na pregação do Evangelho. Agora, quando chegou o dia 23 de outubro, como que essas pessoas sairiam na rua? Era um escárnio só. Foi um momento de muita dificuldade. É um momento amargo. Amargo. Como? Exatamente. Não terem mais nada, e foi um tempo amargo. Então, o ato de tomar o livrinho, queridos, e devorar é o simbolismo que denota duas coisas. Primeira, o que aconteceu aí? Eu deveria estar aparecendo aí uma cena. O caráter profético do evento predito. Então, essa é a primeira coisa. Então, era uma profecia que estava acontecendo aí. E o segundo, tendo em vista que o apóstolo devorou aqueles que experimentariam o fato, simbolizando no texto apocalíptico, são também um povo profético, isto é, conservos de João. Quando ele foi conversar com João, veja só o que diz no verso 10. Prostrei-me antes os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, lhe disse: vê, não faças isso. Eu sou seu conservo e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Então, o que o povo de Deus deveria fazer, depois que passou por essa experiência amarga, que foram à Bíblia, estudaram, dissecaram a palavra de Deus, descobriram onde eles tinham errado, o porquê que eles cometeram aquele erro. Mas a Bíblia já tinha previsto isso. Será doce como mel, mas amargo como fel quando chegar. Então a pregação do Evangelho seria a coisa mais linda, mas o resultado foi amargo, foi um sofrimento tremendo. Mas eles começaram a pregação, ou melhor, o estudo da Bíblia. E o que o povo de Deus deveria fazer, então, após isso? Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então não era para desanimar, era para pregar. Só que a pregação deles deveria ser uma pregação diferente. O povo do advento havia feito uma grande descoberta. Jesus não retornaria à terra em 1844, mas daria início a uma reforma entre os crentes expectantes da vinda do Senhor. Porque começou o processo de juízo, o processo investigativo. Uma obra de purificação havia sido iniciada no céu. Mas enquanto aguarda a breve volta do retorno de Cristo, o povo eleito deveria se ocupar com a pregação do Evangelho. E ele deveria pregar o Evangelho a todo mundo, em testemunho a todas as pessoas. Agora, qual é a verdade presente para os dias de hoje? Qual é o tema central que nós deveríamos pregar agora? Foi o que nós estudamos nos 10 dias de oração. 3 mensagens angélicas estão em Daniel 14. Eu não vou lendo porque nós estudamos exaustivamente na semana passada e está bem fresquinho na mente de vocês. Então são as 3 mensagens angélicas: temer a Deus, a queda da Babilônia e a terceira, adorai ao Criador. Tá certo? Então essas 3 mensagens angélicas deveriam ser pregadas em todo o mundo. O profeta Daniel profetizou que o povo eleito estaria nas mãos de um poder assolador e destruidor por 1260 anos. Então, logo após um tempo desse, nós já estudamos a respeito, já falamos um pouco. Com o despertar desse interesse, então surgiu todo o conhecimento bíblico e o remanescente apocalíptico
ele seria organizado para pregar as mesmas verdades do remanescente do Antigo Testamento. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não é mais uma igreja, mas ela é uma igreja que tem uma missão específica. Então existem muitas verdades que são pregadas entre as igrejas evangélicas, e essas verdades a igreja não precisa repetir, a Igreja Adventista não precisa repetir, porque a igreja evangélica já está fazendo esse trabalho. A igreja pentecostal também está fazendo esse trabalho. Então a Igreja Adventista não precisa continuar ou chover no molhado. Mas existem alguns temas que são peculiares à Igreja Adventista. E somente a Igreja Adventista prega esses temas. Então, por exemplo, Deus é único, porém Ele está dentro de uma divindade triuna. A Igreja Adventista é que prega a respeito disso. Outro, a criação. Cada vez mais, menos pessoas acreditam na criação. E é a responsabilidade da Igreja Adventista pregar sobre a criação. Porque a criação, ela demonstra quem é Deus. E se nós não sabemos quem é Deus, como que nós vamos adorar? Então, para adorar a Deus, nós precisamos saber que Ele é o Criador. Que Ele é o único merecedor disso. Outro, os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Existe alguma igreja que prega o sábado? O que vocês acham? Tem. Pelo menos umas 70 igrejas pregam o sábado. Mas não como a Igreja Adventista, pregando de pôr do sol a pôr do sol, tudo direitinho. Praticamente a Igreja Adventista é solitária. O judeu chega perto, mas os judeus têm um outro estilo de pregação. Eles param no sábado como se eles estivessem há 2000 anos atrás. Se tiver um elevador no prédio, eles não podem apertar o botão do elevador para subir ou descer. Chegam em casa e não podem acender um fogo. Então a Igreja Adventista, ele tem um sábado de uma forma diferente. O sábado que nós entendemos e que a Bíblia demonstra é o dia do quê? O dia de celebrar, o dia de adorar. Mas é o dia do quê também? É o dia dos relacionamentos, o dia das amizades, o dia da família e outras coisas mais. Então a tipologia do santuário, nenhuma outra igreja prega a respeito disso. Nem os judeus, que viveram o santuário por mais de 1000 anos, nem eles pregam. Então a tipologia, a verdade sobre a morte. Nós não somos eternos, nós não temos uma alma imortal. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Nós receberemos uma alma imortal quando? Quando Jesus voltar e nos levar para o céu. Agora, o que é a alma? É um espírito que fica vagando aí por cima e quando você morre ele sai fora e vai embora? Não. Segundo Gênesis, alma é uma pessoa. Eu sou uma alma. Você é uma alma. Eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. E a alma ela é composta do quê? 2 elementos: pó e fôlego. Você juntou os 2, beleza. Separou os 2, acabou. Eu costumo ilustrar com uma ilustração bem simplesinha, que eu já fiz aqui algumas vezes. Você pega um pouco de prego e pega umas tábuas. Aí você pega essas tábuas, junta essas tábuas com o prego e forma uma caixa. E essa caixa você pode usar para uma série de coisas. Para guardar, para fazer massa, para carregar coisa. Você pode usar para qualquer coisa. Mas em um determinado momento você chega e tira os pregos da tábua. Para onde foi a caixa? Simplesmente deixou de existir. O prego está lá, a tábua está aqui, mas a caixa deixou de existir. O pó está aí, o fôlego é de Deus, e nós simplesmente vamos dormir até que Jesus vai nos acordar. Uma outra verdade que é peculiar à Igreja de Deus Adventista, a reforma da saúde. Uma outra verdade, com o grande conflito entre Deus e Satanás, a visão do grande conflito praticamente é só a Igreja Adventista que tem.
Então a igreja adventista tem uma responsabilidade peculiar e especial. Ela veio na profecia. O anjo disse que o livrinho seria doce, depois seria amargo, mas importa que faça o quê? Pregue, continue pregando. O dom de profecia, que é um dom peculiar da igreja, uma doutrina, o dia da expiação ou juízo final e o anúncio da segunda vinda de Jesus. Tá certo? Queridos, toda mensagem a ser proclamada pelo remanescente é descrita em Apocalipse 14, de 6 a 12. Quem estão lá? Um de cada vez. Nós estudamos na semana passada inteira as 3 mensagens angélicas. Capítulo 14, de 6 a 12. As 3 mensagens angélicas. As verdades proclamadas não seriam pregadas por outros movimentos religiosos, só pelo movimento adventista. Por isso que a igreja foi chamada para esse tempo, para resgatar as coisas que ficaram presas por quantos anos? 1260 anos. Tá certo? Essas 3 mensagens são a resposta divina aos enganos satânicos que se desenvolveriam no mundo religioso durante a hegemonia da besta e que perduraria e vai perdurar até o retorno de Jesus. Tá certo? Então, queridos, nós precisamos pregar este evangelho. Agora, para aqueles que não pregarem o evangelho, o que vai acontecer? Olha aí, também esses beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, anjos e da presença do Cordeiro. Os adoradores do Criador, queridos, escaparão da ira mortal do dragão e estarão em pé diante do Cordeiro, lá no alto céu. Não vai ser coisa boa isso? Deus tem filhos em todas as religiões, em todas as igrejas. A igreja adventista não é uma exclusividade, ela tem uma doutrina exclusiva, uma mensagem exclusiva. Mas Deus tem filhos em todos os segmentos religiosos que existem aí pelo mundo afora. Tá certo? Mas, num determinado momento, a segunda mensagem angélica é para quê? Para que eles saiam e venham para o movimento para compor o povo de Deus. Muitos dos que estão na igreja vai acontecer o quê? Vão sair e vão dar lugar para outros que virão. Interessante isso. O único que proclama a mensagem de restauração da verdadeira adoração e prepara o mundo para a vinda de Cristo é a igreja adventista do sétimo dia. Queridos, este é o movimento profético. Movimento profético, biblicamente falando, e ainda temos a revelação de Ellen White para confirmar isso. Ellen White não nos traz nada de novo. Tudo que ela nos traz é baseado exclusivamente na Bíblia. Ela simplesmente é como se fosse uma lente. Você coloca a lente em cima do texto bíblico e você consegue enxergar coisas que você não enxergaria se não fosse com o auxílio dos escritos dela. Então ela não veio trazer nada de novo, trazer uma nova verdade, trazer aí um complemento da Bíblia, não é nada disso. Ela só veio nos ajudar a entender a palavra de Deus, nos ajudar a entender e compreender melhor a Bíblia. Queridos, que Deus nos abençoe. Nós somos um povo privilegiado. Nós temos o privilégio de conhecer essas doutrinas, conhecer essas verdades, mas este privilégio traz diante de nós o quê? Uma grande responsabilidade. E nós precisamos usar o nosso dom. E nós recebemos um dom, pelo menos um dom. Podemos receber até mais, mas pelo menos um dom quando nós passamos por esse lugar. Amém. E nós temos que usar esse dom para de alguma maneira influenciar alguém para essas verdades que Deus colocou
para este movimento defender. Que Deus nos ajude e nos abençoe, é o nosso desejo neste momento. Amém. Nós vamos ter uma mensagem cantada neste momento. Vamos convidar a nossa cantora. Como que é seu nome mesmo? Manoel. Muito bem, Manoel. Muito obrigado aí pelo seu apoio. Oh
lembrar que na próxima quarta-feira, o culto vai ser na próxima quarta-feira, não mais na terça, né? E às 8 da noite. Então vamos ficar de pé para a gente fazer a oração. Como Deus e Deus, nosso Santo e Eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos ao Senhor por esses momentos que passamos na sua casa de oração, ouvindo a sua voz, a sua mensagem de salvação para nós e também de advertência. Que o Senhor continue a nos abençoar o pastor, a Manu, com essa mensagem cantada, abençoe cada pessoa que aqui se achegou, cada família aqui representada, aqueles que não tiveram possibilidade também, onde eles estiverem, que as suas bênçãos, sua graça, sua proteção também os alcance. O Senhor também perdoe nossas faltas, pecados, imperfeições, nos guarde de todo mal, nos leve para o nosso lar, nos traga na quarta-feira aqui, é o que nós pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém.